Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a palavra de Deus na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo do Momento da Palavra, nós lemos um capítulo da Palavra de Deus e ao final da leitura, nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido para que possamos, eu e você, sermos abençoados com a Palavra de Deus. E no Momento da Palavra de hoje, nós veremos mais o capítulo do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E o capítulo do livro de Gênesis que nós leremos hoje é o capítulo 49. Gênesis, capítulo 49, que diz o seguinte: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, e então o contaminaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como porto de navios, e o seu termo será em Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos, e viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares dos cavalos e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espera ao Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Aser, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naftali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos.
elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou a seu pai, quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Bíblia Sagrada aqui no Momento da Palavra. Muito bem, e o capítulo 49 do livro de Gênesis, o penúltimo capítulo do livro de Gênesis, inclusive, ele, como todo texto bíblico, como costumo dizer aqui no Momento da Palavra, ele contém muitas verdades. E eu quero destacar algumas dessas verdades para conversar com você aqui no Momento da Palavra. Veja, aqui, este capítulo, basicamente, ele se resume, em termos de texto, as bênçãos que Jacó, já à beira do seu leito de morte, dá aos seus filhos, aos seus 12 filhos. E aqui ele vai esclarecendo, isso também é revelação do Senhor. Evidentemente, essas bênçãos são revelações de Deus através de Jacó, assim como aconteceu com Isaque, quando abençoou Jacó e Esaú. As revelações que foram feitas naquelas bênçãos, nós vimos em capítulos anteriores, foram revelações de Deus, e esta também é. Se nós analisarmos, se nós formos avaliar, e nós veremos isso em capítulos posteriores, nós formos analisar a história de cada um desses descendentes de Jacó, nós perceberemos que, de fato, a descrição na bênção das características das vidas de cada um desses descendentes, nós perceberemos que foram, que aconteceram conforme o que foi revelado aqui por Deus através do próprio pai deles, do próprio Israel. Então, nós perceberemos características no desenrolar da história dos descendentes de Jacó, que foi revelação de Deus, o futuro de cada família. Veja, e aqui ele começa falando de Rúben. Rúben era o primogênito. Rúben era o primogênito de Jacó. E nós veremos que a primeira bênção a Rúben, de fato, ele relembra uma situação que nós já lemos aqui em capítulos anteriores. Veja, ele diz no versículo 3 o seguinte: Rúben é o meu primogênito. Rúben era o primogênito de Jacó, a minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Então nós já vimos aqui em capítulos anteriores que o primogênito, o filho primogênito de uma família, na divisão da herança, ele recebia porção dobrada da herança. Além disso, ele tinha uma responsabilidade com o restante dos descendentes, ele como se assumisse o papel do pai, e ele também tinha uma responsabilidade diante de Deus. Ele era como se fosse o sacerdote de Deus na família.
E aqui ele diz, é o mais excelente, é o meu primogênito. E aí ele diz o seguinte: inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste, subiste a minha cama. Nós vimos realmente em capítulos anteriores que de fato, quando Jacó se afasta, em virtude da morte de Raquel, Rúben, o primogênito, ele termina tendo relações sexuais com uma das concubinas, por assim dizer, de Jacó, das concubinas de Jacó. Nós já lemos isso, né? De fato, Rúben, ele termina tendo relações sexuais com uma das esposas, né? Das que deram filho a Jacó. Isso era uma abominação, né? Nós veremos isso, inclusive, na lei, mais para frente, que é considerado abominável. Contaminar o leito do pai. E Rúben fez isso. Nós já lemos isso no capítulo anterior. Se você não viu este capítulo e essas explicações, busca aqui no nosso canal Preceito de Fé e você encontrará todas as leituras bíblicas desde o capítulo 1 do livro de Gênesis e as suas posteriores explicações. Então aqui ele está dizendo que Rúben, ele contaminou o seu leito e como que tenha perdido o direito da primogenitura. Depois ele fala de Simeão e Levi. Veja, no versículo 28, ele diz o seguinte: todas estas são as 12 tribos de Israel. Todas estas são as 12 tribos de Israel. Depois que ele fala das bênçãos de todos os seus filhos, ele encerra dizendo: todas estas são as 12 tribos de Israel. Eu falei aqui no capítulo anterior que Efraim e Manassés, filhos de José, entraram na contagem da divisão da terra prometida de Canaã com as 12 tribos de Israel. E falei, na ocasião, que Levi e José tinham saído dessa numeração em virtude de José ter feito a sua história no Egito e de Levi ser escolhido por Deus para sacerdote, portanto sem direito a terras na divisão de Canaã. E nós veremos isso mais para frente em leituras posteriores, mas eu expliquei isso no capítulo anterior. E aqui no versículo 5 ele fala de Simeão e Levi. E ele diz aqui: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre a minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões de sua teima, arrebataram bois. Nós já lemos também aqui em capítulos anteriores o que fizeram Simeão e Levi. Quando mataram o povo de Siquém, porque Siquém havia se enamorado, se apaixonado pela irmã deles, Diná, e havia violentado. E depois de violentá-la, foi pedir a Jacó e aos irmãos de Diná a mão para assumi-la como esposa. E aí nós vimos que os irmãos inventaram uma história que eles precisavam se circuncidar, e aí depois que fizeram isso, que concordaram e se circuncidaram, no terceiro dia da circuncisão, quando a dor era maior, eles, Simeão e Levi, entraram na cidade e mataram todo mundo, sem o conhecimento de Jacó. Então, em virtude dessa mentira, dessa armação e dessa violência, Jacó
Israel, nas bênçãos, diz isso. Diz, olha, vocês são violentos. Então vocês, assim como Rúben, porque contaminou o leite do pai, vocês, pela violência, vocês não terão a bênção que poderiam ter. Porque ele diz, ó, no meu secreto conselho, no seu secreto conselho, não entre a minha alma. Na sua mentira, naquela armação, não entre a minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunta. Seus descendentes não terão a minha glória. Por quê? Porque mentiram, porque assassinaram, porque enganaram, porque foram maus. Então ele diz aqui de Simeão e Levi. E nós sabemos, e depois ele diz o seguinte, no versículo 7, ele diz, maldito seja o furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. De fato, nós veremos mais para frente, as duas tribos, elas não permanecem juntas, né? Elas se separam. A tribo de Simeão, ela se dissolve, basicamente, e a tribo de Levi, nós veremos isso mais para frente, e a tribo de Levi, ela, como eu já falei aqui no capítulo anterior, eles terminam sendo escolhidos por Deus para sacerdotes e, consequentemente, eles se espalham pela terra toda de Israel, pela terra prometida, e não passam a ter nenhuma posse sobre nenhuma parte da terra, como eu já expliquei aqui no capítulo anterior. Então, de fato, aqui é uma revelação também do que aconteceria com a tribo, com a família de Simeão e de Levi, em virtude de terem colocado o pecado como herança de sua descendência. Muito bem, ele continua aqui, ele fala em seguida, no versículo 8, ele fala de Judá. Nós falamos aqui, já em capítulos anteriores, que é da família de Judá que vem Jesus. Se nós pegarmos a genealogia que há lá no capítulo 1 de Mateus e no capítulo 3 de Lucas, nós veremos a genealogia de Jesus e veremos que está lá o nome de Judá. Na família de Judá vem Jesus. Nós já falamos aqui, inclusive, que, e você deve saber, que Jesus muitas vezes é chamado de o leão da tribo de Judá. É desse Judá que descende, evidentemente muito mais para frente, né, que descende o Senhor Jesus. E nós veremos isso mais para frente no Novo Testamento. Muito bem. E aqui ele fala de Judá, que será um leãozinho, e fala inclusive também, já prevendo a chegada não apenas de Davi, que também é dessa tribo, né? Jesus é descendente de Davi, né? Davi também é dessa tribo, e ele fala que o cetro do rei, né? Aquilo que o rei segura, né? O cetro do rei, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador de seus pés. Então ele está também fazendo uma revelação, não apenas da vinda de um rei, efetivamente, que foi Davi, na tribo de Judá, mas também do rei Jesus. Por isso ele diz que o cetro, o reinado, não se arredará de Judá. Porque Jesus é o rei dos reis, o rei eterno. E continuará rei, porque é Deus, durante toda a eternidade. E ele continua falando do restante, revelando o destino do restante dos filhos, até o último filho, Benjamim. Nós vimos que
que Benjamim foi o último filho, inclusive o segundo filho de Raquel, né? Em virtude durante a gravidez, na gravidez, no parto, na verdade, de Benjamim, foi que Raquel veio a morrer. Fala antes de Benjamim, fala de José, das bênçãos que recairiam sobre a família de José, e ele fala bastante, né, das bênçãos de José, né, por José ser realmente uma pessoa muito abençoada. E depois que fala das bênçãos de todos os filhos, pede para que ele seja enterrado no campo de Macpela. Nós já lemos isso, né, quando Abraão comprou esse campo. Diz aqui, inclusive, que Abraão comprou um campo, que foi sepultado lá Sara também, além de Abraão, Isaac e Rebeca, em que ele havia enterrado Leia. E depois de toda esta fala, Jacó morre. Jacó morre, e aqui se encerra a história de Jacó. Mas vejam, todas essas revelações, todas essas bênçãos, são revelações de Deus sobre o destino das famílias e descendentes dos filhos de Israel. E nós vemos aqui consequências de erros, assim como eu já fui falado inclusive isso, como Jacó sofreu as consequências da sua mentira lá atrás com Esaú. E nós vimos que Jacó, na história de Jacó, a mentira permeou quase a história inteira de Jacó. Aqui nós vemos também as consequências dos erros dos seus filhos, Rúben, Simeão e Levi. Nós vemos as consequências dos erros de seus filhos. Levi, embora tenha sido posteriormente escolhido como família de sacerdotes em virtude de uma outra situação, de uma dedicação, de uma atitude de um descendente de Levi diante de Deus. E nós veremos isso mais para frente, e a partir daí a família de Levi foi escolhida para sacerdote, mas, né, não deixou de ser cumprida essa revelação, porque Deus não muda, a vontade de Deus não muda, porque Ele é onisciente, e onipresente e onipotente. Não deixou de se cumprir o fato de que ela foi dividida e que não recebeu herança na terra prometida, herança material na terra prometida, em virtude de ter se desviado junto com Simeão para os caminhos da violência. Isso trouxe consequências, ainda que tenha se voltado para Deus posteriormente. As consequências elas perseguiram, por assim dizer, e pode-se até dizer que essa consequência veio a se tornar bênção mais para frente, mas não deixou de existir a consequência em torno dos seus atos. E também falou de Judá, que é bom se destacar, que veio a ser um ancestral do Mestre Jesus. Que o Espírito Santo fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo do Momento na Palavra, aqui no canal Preceito de Fé. Se você gostou deste vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir, e se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível para você no canal Preceito de Fé, se inscreva aqui no nosso canal, e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível aqui para você no canal Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar os seus comentários aqui embaixo desse vídeo, e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, e assim ajudar a semear a Palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.